Então vamos lá para Lucas 22, 47 ao 53, tá bom? Lucas 22, 47 ao 53. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Vamos orar novamente. Pai querido, nosso desejo a Deus é que o Senhor nos ilumine, nos mostre a sua graça e o seu amor, para que possamos compreender através da revelação do Espírito Santo esta palavra e que possamos aplicar em nossos corações e sair mais dispostos essa semana. Talvez uma semana bastante corrida, com bastante atividades, que não deu tempo de prestarmos atenção na sua palavra. Ó Pai, te peço que o Senhor nos ajude a, neste momento, prestar a devida atenção no sermão, para que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos encoraje a continuar vivendo essa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 22, esse pedaço, esse trecho, né? É um trecho bastante conhecido, um trecho bastante que saem bastante desenhos e filmes e tudo mais, né? E é bastante curioso também ver essa revolta desse discípulo que a gente vai ver também hoje. Esse texto é importante nós sabemos que ele ocorre também em Mateus, Marcos e João. Então, nos 4 evangelhos, esse texto, essa história, ela ocorre. E é interessante, né? Sempre quando a gente vai para um texto bíblico, sempre quando a gente vai ler um evangelho, é importante a gente pegar, em algumas bíblias, né, tem debaixo do título daquele sermão, tem entre parênteses muitas vezes aonde esse texto ocorre nos outros evangelhos. Então é importante nós também olharmos para os outros evangelhos. Hoje não vai ter que fazer isso, mas é legal a gente ver os outros textos, né, para fazer um comparativo, porque muitas vezes adiciona mais informação, como nós veremos hoje, que esse texto de Lucas não nos dá todas as informações, nos dá uma informação extra, muito especial, mas não nos dá todas as informações que os outros textos nos trazem. Então, está lá em Mateus 26, em Marcos 14 e João 18. Sempre ali indo para o final dos evangelhos, você encontra esses textos. Aonde Jesus está aqui? Jesus está no Getsemane. Então, lembrando disso, na semana passada nós vimos que Jesus estava orando, e foi aquela oração em que Jesus suou sangue no seu sofrimento, pedindo a Deus, para Deus Pai passar o cálice da ira. Então ele está nesse momento tenso, e ele pede então para os discípulos orarem com ele. Por 3 vezes os discípulos dormem enquanto Jesus estava orando. Então provavelmente foi uma oração de talvez 3 horas aqui. Alguns dizem que a oração de Jesus foi da meia-noite até as 3 horas da manhã. Então, chegando às 3 horas da manhã, acontece justamente essa situação. Como nós sabemos disso? Lá no versículo 47 diz: enquanto ele ainda falava. Então, enquanto Jesus estava dizendo aos seus discípulos, no versículo 46, por que estão dormindo? Pergunto-lhes, levantem-se e olhem,
para que vocês não caiam em tentação. Então, enquanto Jesus estava falando isso, antes de encerrar a sua frase, acontece essa situação que nós veremos hoje. Então é importante nós percebermos que Jesus está ali alertando para eles, para os seus discípulos: olha, vocês estão dormindo, tomem cuidado para não cair em tentação. Vocês deveriam estar orando para não cair em tentação. E é logo em seguida acontece uma situação em que um dos discípulos cai em tentação, que é o que nós veremos hoje. Então, a nossa ideia aqui é que Jesus demonstra compaixão ao inimigo, mesmo quando nós queremos nos vingar. Então, nossa ideia do texto é: Jesus demonstra compaixão ao inimigo, mesmo quando nós nos queremos nos vingar. Então, vamos olhar um pouco para o texto. O primeiro ponto, então, dessa mensagem é a traição de Judas. Então, nós descobrimos ali no versículo 47 e 48 que, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas. É interessante que essa palavra multidão aqui, né, não nos revela quantas pessoas eram. A gente não sabe se é um pequeno grupo ou se é 500, 600 pessoas, mas essa palavra multidão que aparece aqui em Lucas nos dá um detalhe interessante. E não foi somente 2, 3 pessoas que foram até Jesus. Foi bastante gente ali, a gente não sabe quantas, mas foi bastante gente que apareceu de madrugada para ir até Jesus. E uma das pessoas que estava à frente foi justamente Judas, o traidor, que tinha saído na ceia, entrou em contato com essas pessoas e então voltou. Lucas não nos dá o detalhe dessa ida de Judas até lá. Simplesmente nos outros evangelhos nós encontramos, né, que Judas, nos outros evangelhos nós encontramos que Judas ele vende Jesus, né, por 30 moedas de prata, mas Lucas não nos dá esse detalhe da saída de Judas até os sacerdotes e então ele volta. E é um outro detalhe também nesse texto que muitas vezes, né, nós achamos que essa multidão, como a gente vê bastante em filmes, né, pelo menos a gente vê bastante em filme, como se fosse a tropa romana, né, os soldados romanos indo até Jesus. Mas o texto aqui de Lucas está nos dizendo que quem foi até Jesus, lá no versículo 52, diz que foi os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes religiosos, que então tinham vindo procurar, os anciãos que tinham vindo procurar Jesus. Então, não foram os romanos que foram procurar Jesus, foram os judeus que foram ali até Jesus. Provavelmente tinham soldados ali no meio, nessas guardas do templo, os guardas do templo, mas não eram soldados no sentido de serem aqueles soldados romanos como a gente muitas vezes vê em filmes. Então, o primeiro detalhe, o Judas chega até Jesus e beija Jesus, né? Beija então na sua face. Esse beijo ele era muito comum na época ali, até hoje muito comum entre os judeus. Então hoje é estranho, né? Se eu, por exemplo, chegar para um homem e cumprimentar com um beijo, fica meio esquisito o negócio, né? Pô, sai pra lá, esse negócio aí não dá muito certo. Irmão João que diga, né? Irmão João é o que menos gosta de encostar em qualquer pessoa, né? Dá certo não, né, irmão João? Mas era muito comum naquela época, e isso demonstrava um certo tipo de intimidade. Então, hoje, talvez seja um pouco comum o pai beijar o filho, né? Alguns pais têm esse costume de vir beijar o filho no rosto, mesmo sendo homem, tem esse costume. Mas naquela época era comum um homem beijar um outro homem no rosto. Era uma saudação. Paulo mesmo diz, em uma das suas cartas, que nós deveríamos nos beijar com o ósculo santo. Deveríamos então fazer o ósculo santo, que era esse beijo no rosto de intimidade, de carinho. Então tem alguns outros homens que gostam mais de abraçar e assim demonstram a intimidade. Eu percebo que aqui no Nordeste não tem muito essa questão de homem abraçar outro homem, né?
Lá em São Paulo, muitas vezes tem essa questão de mais abraço entre os homens. Mas na época aqui, na época de Jesus, era extremamente comum um homem beijar no rosto um outro homem. No entanto, isso muitas vezes, para alguns judeus, era mais uma questão de intimidade. Então, não era todo judeu que beijava qualquer outro homem no rosto, mas ele só beijava no rosto aquele que era o seu íntimo, aquela pessoa que era o seu íntimo. Então é provável aqui que esse beijo de Judas em Jesus não signifique somente uma saudação qualquer, mas uma saudação de intimidade. Judas não está vindo somente para, como ele diz em outro evangelho, né? Olha, aquele a quem eu beijar é Jesus, é o Messias, como diz em outro evangelho. Não é somente para mostrar isso, mas esse beijo de Jesus, esse beijo de Judas a Jesus, demonstrava então a sua intimidade com Jesus. Judas passou 3 anos com Jesus. Ele era o tesoureiro de Jesus. Eu sei que a gente muitas vezes fala mal de tesoureiro, né? Mas de fato a gente só coloca como tesoureiro aquele que a gente confia, né? Apesar de Judas, a gente saber depois, né? Hoje a gente sabe que Judas era traidor, mas Judas provavelmente era uma pessoa que demonstrava um caráter confiável. Era aquele que guardava o tesouro ali, o dinheiro de doação para manter Jesus. A gente sabe, né, de acordo com o Evangelho, que muitas vezes ele roubava esse dinheiro para si mesmo. Mas o que é importante é uma pessoa que demonstrava esse carinho. Tanto é que na ceia, nenhum discípulo duvida de Judas. Quando Jesus diz que um deles vai trair, cada um diz, eu não vou trair. E Judas diz, eu não vou trair. Mas nenhum discípulo chega e fala assim, olha, eu acho que é Judas, hein? Judas tem essa cara aí meio de traidor, eu acho que é ele. Não, nenhum discípulo faz isso. Por quê? Porque parece que Judas demonstrava de fato uma confiança. E esse beijo, então, de Judas, nos parece ele demonstrando a intimidade com Jesus, mas uma intimidade traidora. Uma ousadia de Judas em beijar o seu mestre, seu último beijo ali, sabendo que Jesus iria então ser entregue aos sacerdotes. É interessante nós pensarmos que Jesus ele foi traído. Jesus foi traído não somente por pessoas que o seguiam, mas por amigos íntimos. Jesus foi traído por pessoas que estavam no seu convívio. Jesus foi traído por Judas, que era um amigo íntimo de Jesus. Isso é a concretização do que o Salmo 41, se não precisa abrir, mas o Salmo 41, versículo 9, diz o seguinte, é um salmo de Davi, em que ele está colocando aqui, até um amigo íntimo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então no Salmo 41 ele diz isso, até um amigo íntimo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se para mim, voltou-se contra mim. Então Jesus, ele sentiu isso na pele. O Salmo 55, 12 a 14, também diz o seguinte, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu igual, meu companheiro e amigo íntimo, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então é um salmo falando sobre amigos que nos traem, né? Jesus sentiu isso na pele. Ele sentiu exatamente o que esse Salmo 55, 12 a 14, o Salmo 41 diz. Então o 55 está dizendo, olha, se algum inimigo, né, me insultasse, tudo bem, eu suportaria, porque afinal é inimigo. Inimigo, a gente recebe um insulto, a gente nem liga, né? É inimigo mesmo. Agora, se um adversário se levantasse contra mim,
Tudo bem, eu poderia me defender. Então alguém vem contra mim com uma espada, eu vou lá e me defendo e está tudo certo. Mas o pior sentimento é quando um amigo íntimo, aquele que nós confiávamos, aquele que estava próximo de nós, muitas vezes até mesmo o marido e a esposa, o pai ou a mãe ou um filho, alguém da família, nos trai ou se vira contra nós. Esse é um dos piores sentimentos que existe, das piores sensações que existe. E foi exatamente isso que Jesus sentiu. Muitas vezes a gente minimiza, né, esse sentimento de Jesus, porque a gente pensa, não, Jesus é Deus, então ele nem sentiu esse beijo. Jesus, ele se sentiu totalmente traído por um amigo íntimo. Ele sabe o que é ser traído por um amigo íntimo. Então é interessante nós pensarmos que Jesus sabe muito bem o que é sofrer a traição. Muitas vezes a gente sofre, mas não percebe que Jesus passou por todo tipo de sofrimento, não somente físico, também espiritual, mas também de forma, de traições dos seus próprios amigos. Os discípulos, depois dessa situação, todos fogem, não fica nenhum ali. Pedro é o único que vai até o pátio, mas todos os outros discípulos fogem. E Jesus sentiu isso também. Humanamente falando, Jesus sentiu essa traição. Agora, olha que interessante. Se você abrir sua Bíblia, quiser ver comigo, lá no Salmo 2. Salmo 2, versículo 12. Salmo 2, versículo 12. Abre comigo. Salmo 2, 12. E? Alguém quer ler esse salmo? Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos. 12 inteiro. É isso mesmo. Ai, tem. Tem mais texto aí. Porque tá na outra página. Claro. Não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Muito bem. Esse é um salmo que ele é um salmo messiânico também, né? É um salmo que nos revela sobre quem é Cristo Jesus. E o final do salmo ele está dizendo: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Qual que é a ideia desse salmo aqui? Ele está mostrando o próprio Jesus, o Messias, como o rei. Então está apresentando aqui o Messias, Jesus, como o rei. E a ideia de beijar o filho aqui, a ideia de você, como se fazia naquela época, né? Quando um rei estava sentado no seu trono, você vinha e pegava, como a gente vê nos filmes, né? Pegava então a mão do rei e geralmente beijava a sua mão ou o seu anel de selar, que era o seu anel do seu império ali, o anel do seu reinado. Esse tipo de beijo, ele significava então uma submissão ao rei, uma submissão àquele rei que estava ali naquele poder. E esse salmo está dizendo: beijem o filho, ou seja, se submetam ao filho, ao Messias, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos. Ou seja, se submetam ao filho, submetam ao Messias, para que vocês não sejam destruídos. Ele termina: como são felizes todos os que nele se refugiam. Então, o que esse salmo está nos mostrando? Que como deve ser a forma como nós devemos beijar a Jesus. Muitas vezes nós beijamos a Jesus da maneira como Judas beijou. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente diz: não, nós somos cristãos, eu sou cristão. Não, eu realmente sou discípulo de Jesus. Não, eu estou aqui beijando o filho nesse sentido, né? Dizendo que eu sou submisso a Jesus. Mas, no meu coração, eu não sou
verdadeiramente filho de Jesus. Eu estou traindo a Jesus nesse sentido. Mas o texto está nos mostrando que nós devemos beijar a Jesus, então, de uma forma de submissão. Beijo, adoração, louvor, não significa nada se não for de todo o coração. Então Judas demonstrou esse carinho com Jesus, esse carinho com Jesus. E é por isso que Jesus diz, lá no versículo 48, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Você vem me trair com um carinho, com um cuidado, com uma demonstração de amor? É dessa forma que você trai o Filho do Homem? E muitas vezes nós também temos sido esse tipo de amigo de Jesus. Amigo que beija a Jesus, mas não tem uma verdadeira intimidade com Cristo. Não tem uma verdadeira intimidade com Jesus. Mas o texto continua, versículo 49 até o 51. Jesus demonstra a sua graça enquanto um dos seus discípulos estava ali revoltado. Um texto até mesmo chega a ser engraçado, a forma como Pedro, ou o discípulo, faz aqui. Versículo 49. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus, então os discípulos lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então vem aquela multidão para prender Jesus. E os discípulos começam a se perguntar: e aí, Jesus, a gente vai atacar com as espadas? Por que essa pergunta? Parece meio estranha essa pergunta, Quem se lembra por quê eles perguntam dessa maneira? Porque Jesus pede para eles andarem com a espada. Muito bom. Então, lá no versículo 30 e... deixa eu até aqui. 35, 35 e 36. E Jesus diz o seguinte, versículo 36: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também um saco de viagem, e se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Então a gente já expôs esse texto aqui. Parece que Jesus está dizendo: olha, vocês têm que comprar espada, mas como nós vimos, esse texto não é no sentido literal, mas deveríamos se proteger de forma espiritual de qualquer inimigo. E aí os discípulos entendem isso de maneira literal e chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós temos 2 espadas. Essas espadas aqui não eram espadas dos cavaleiros, que era um negócio grande, Geralmente era uma espada que hoje seria para nós um facão. Então uma espada pequena que se colocava aqui na cintura para proteger dos ladrões. E 2 discípulos tinham essas espadas, esses facões. Provavelmente esses 2 discípulos seriam então Pedro e talvez João, por serem pescadores, e talvez esse facão os ajudava principalmente na pesca, em abrir um peixe, descamar e tudo mais, e também para proteger dos ladrões. Então é por isso, provavelmente por isso que eles tinham essas 2 espadas, esses 2 facões. E aí eles perguntam para Jesus: Jesus, é nessa hora que a gente vai atacar com espadas? Por que essa pergunta? Porque eles achavam que Jesus estava indo para Jerusalém para reinar, para dominar sobre o império, para dominar sobre os judeus, para dominar sobre os romanos. Eles estavam naquela expectativa, o tempo todo achando que uma hora ou outra Jesus ia vir com o seu poder e acabar com todas aquelas pessoas ali, e os discípulos iam também pegar as espadas e naquela luta dominar o império romano e dominar os judeus. E então eles pegam essas 2 espadas e já começam a preparar para a multidão que estavam vindo. A gente sabe que essa multidão também estava vindo com espadas e com varas, com bastão. Então, versículo 50 diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. Então, um desses discípulos, interessante que Lucas não nos revela quem é esse um dos discípulos, nem Marcos e nem Mateus, todos escondem o nome desse discípulo, não nos revela quem é esse discípulo que decepou
a orelha do servo do sumo sacerdote. Provavelmente um jovem, talvez não tinha nem ali uma maioridade, que servia ali o sumo sacerdote, assim como Samuel, na época, né, servia a Levi. Então era um jovem ali. E aí Pedro, falei o nome do discípulo, né? Mas aí esse discípulo, ele vai, pega e corta justo a orelha do mais fraco. Então ainda foi covarde nesse sentido, né? Podia ter atacado um dos guardas, mas não. Ele foi um servo do sumo sacerdote. O interessante então é que nem Lucas, nem Marcos e nem Mateus nos revela quem é esse discípulo. Aí chega João, lá em João 18, se não me engano, isso, João 18, versículo 10, nos diz que foi Pedro. Então ele vai lá e diz, e Pedro foi e fez. Então João, ele nos revela quem foi esse revoltado, né? A gente não precisava nem dessa revelação, a gente sabe que Pedro era um dos mais revoltados ali, e que o tempo todo queria dominar e tudo mais, e ele pega então a sua espada da cintura, esse facão, e decepa a orelha, e fala assim, agora que a gente vai dominar sobre o império. Aí chega Jesus, calmamente, tranquilamente, com a sua graça e com o seu amor. Provavelmente pega então ali a orelha desse servo, coloca de volta e cura a orelha dele. Então a gente não sabe se ele pegou essa orelha ou colocou ali, mas o texto nos revela então que ele vai e versículo 51, né? E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então ele vai e cura este homem de uma maneira magnífica, né? Tem como a gente imaginar, parece algo bobo, né? Nossa, curou uma orelha, mas ele decepou, ele cortou a orelha no meio. Jesus foi lá e restaurou essa orelha por completo. Imagina essa situação. Agora, por que Jesus faz isso? Porque ele queria provar para aquelas pessoas que ele não estava ali para se revoltar, não estava ali para dominar um império, não estava ali para acabar com o templo ou algo parecido. Ele estava ali, porque como nós vimos lá em Mateus 5,44, estava ali para demonstrar que o seu amor não era somente aos seus escolhidos, não era somente aos seus amigos, mas o seu amor também era para com os seus inimigos. Em Mateus 5,44 diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Essa demonstração da graça também é a prova de que Jesus estava ali para ser morto, ele sabia que ele ia morrer, mas ele não estava ali contra a sua vontade. Estava ali porque ele estava entregando a sua vida àquelas pessoas. Por isso que João 18:11, Jesus responde a Pedro ali, né? Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então um acréscimo a esse texto, Jesus vai dizendo, Pedro, não faça isso, guarde a sua espada, basta. Acaso eu não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Eu tenho que ir para beber o cálice, eu tenho que ir para morrer. E o que nós vemos lá em Mateus 27:53, Jesus diz, né, o outro acréscimo aqui, Jesus diz que ele poderia simplesmente pedir a Deus Pai, que enviasse mais de 12 legiões de anjos para o proteger. Mas ele está colocando, olha, sou eu que entrego a minha vida. Eu poderia, não são vocês, discípulos, meros discípulos, que vão me proteger de uma multidão de pessoas. Se Jesus quisesse não passar pela cruz, ele poderia simplesmente pedir para Deus Pai, envia 12 legiões de anjos para acabar com essa multidão. Eu não preciso passar pela cruz. O que isso nos prova? Que não era eles que estavam caçando Jesus. Era Jesus quem estava entregando a sua vida. E é por isso que, por fim,
no versículo 52 e 53, Jesus exorta os sacerdotes, esses líderes religiosos, mas ele revela também que é ele quem está entregando a sua vida. Olha o que diz 52 e 53. Então Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos ou anciões que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Quais são os detalhes então desse texto? O que Jesus queria provar? Primeiro, Jesus ele guarda esse momento, então, final, para exortar os sacerdotes, exortar os líderes religiosos. Eles deveriam confiar em Jesus como o Messias e não atacar Jesus. Eles eram líderes religiosos, eram pessoas que estudavam a palavra de Deus. Eles deveriam estar ali para beijar o filho, no bom sentido e não no mau sentido. Mas não, eles estavam ali para atacar Jesus. Jesus está dizendo: olha, eu não estou atacando ninguém. Eu não estou vindo com pessoas para fazer uma revolução, para tomar o império. Eu poderia fazer isso. Poderia vir 12 legiões de anjos e acabar com o Império Romano, e acabar com os maus sacerdotes ali em Jerusalém. Mas eu não fiz isso. Eu estou aqui em paz. Todos os dias eu estava no templo, ensinando, e vocês estavam ouvindo. Em nenhum momento, à luz do dia, vocês fizeram algo contra mim. Em nenhum momento, enquanto estavam no templo, vocês fizeram algo contra mim. Por quê? Porque estavam com medo da multidão e porque eles sabiam que não poderiam fazer nada, não poderiam acusar Jesus de nada. Mas Jesus diz: vocês estão agindo contra mim de uma forma ilegal. Por quê? 2 pontos. No Império Romano não se julgava ninguém de madrugada. Até hoje é meio estranho você julgar alguém de madrugada, né? O que você faz, geralmente? Aconteceu alguma coisa, você prende, mas aí no outro dia de manhã, ou à tarde, né, dependendo de como for o sistema, nosso sistema brasileiro é bem rápido para essas coisas, né, para julgar. E aí no outro dia, a gente vai lá e julga aquela pessoa, condena aquela pessoa se ela estará presa ou não. Então, se ela foi pega em flagrante naquele momento, a gente prende, mas no outro dia a gente julga. O certo seria isso, né? O que acontecia então? Poderia prender a pessoa, sim, mas eles já estavam vindo de madrugada, então Jesus não estava fazendo nada. Eles poderiam ter prendido Jesus por qualquer ensino que ele tivesse feito ali no templo, mas não, eles não fizeram isso. Eles pegam Jesus enquanto estavam orando de madrugada, porque estavam com medo do povo e porque estavam agindo nas trevas. E a ideia aqui de agir nas trevas é no sentido, Jesus coloca 2 sentidos aqui. Então, agir de madrugada, nas trevas no sentido da noite, mas agir nas trevas também, ele coloca, né? Esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Traz o sentido de que eles estavam agindo sob a direção de Satanás, sob a direção das trevas. E Jesus está comprovando: olha, vocês não estão agindo conforme deveriam agir, como líderes religiosos, como pessoas que adoram ao Senhor, como pessoas que são guiadas pelo Deus de Abraão. Vocês estão agindo porque vocês são de Satanás, e por isso que vocês estão agindo de madrugada, nas trevas, porque a treva pertence a vocês. Vocês são guiados pelas trevas. Mas o detalhe aqui é que Jesus diz: olha, eu estou indo em paz. E é por isso que João 10, versículo 18 diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus, bem antes, já estava dizendo: eu sou quem dou a minha vida, eu sou quem entrego a minha vida. Ninguém tira
a minha vida. Eu sou quem entrega. O que isso nos mostra então? O que isso nos revela de acordo com esse texto de Lucas 22? Que Jesus está entregando. Então, enquanto Pedro ali estava revoltado, Jesus está demonstrando graça ao seu inimigo, exortando os líderes religiosos e falando: não são vocês que estão me prendendo, não são vocês que estão vindo aqui para mim me prender, sou eu quem estou entregando a minha vida, porque vocês estão agindo nas trevas, mas eu estou agindo na luz, e sou eu quem estou entregando a minha vida a vocês. Eu poderia me revoltar, eu poderia sair daqui, Deus poderia ter mandado legiões de anjos para acabar com aquela multidão, mas Jesus está dizendo: eu estou entregando. Então isso prova que Deus ele tem o poder suficiente para fazer o que Ele quiser. A cruz de Jesus não foi um momento de fraqueza de Jesus, onde Jesus não tinha escapatória. Jesus não estava ali naquele momento dizendo: poxa, e agora o que eu vou fazer? Quem poderá me defender, né? Não tem quem me defenda. Agora o que eu vou fazer? Agora eu fui pego desprevenido. Não, Jesus sabia muito bem que isso ia acontecer. Ele está mostrando para todos ali: olha, sou eu quem estou entregando a minha vida a vocês. Ele poderia me defender, mas eu não vou fazer isso. Eu vou entregar a minha vida em resgate de muitos. Então Jesus demonstra a sua compaixão, demonstra que está entregando a sua vida, demonstra o amor ao inimigo, mesmo quando nós muitas vezes também queremos nos vingar. O coração de Judas e o coração de Pedro, ele demonstra muito como é o nosso coração muitas vezes. Primeiro, no coração de Judas, muitas vezes nós honramos a Deus com nossos lábios, mas nosso coração está distante do Senhor. Nós beijamos a Jesus, nós falamos que Jesus é maravilhoso com nossas bocas, mas muitas vezes nossos corações estão distantes, estão traindo a Jesus no secreto. Os discípulos talvez só foram entender o que Judas estava fazendo muito tempo depois, porque Judas estava ali graciosamente beijando a Jesus, demonstrando carinho por Jesus. E muitas vezes nós somos assim. Nós demonstramos carinho por Deus, mas nosso coração está afastado. E segundo, nós muitas vezes temos o coração de Pedro. Eu quero pregar o evangelho revoltado, eu quero a revolução, eu quero que aquela pessoa se converta na raça, na espada, ou vai para o mal ou vai para o bem. Mas irmãos, Jesus ele prega o evangelho com amor, com graça. E às vezes a gente, ao ensinar de Jesus, nós queremos proteger Jesus. Nós não temos o porquê proteger Jesus. Jesus não tem que ser protegido. Jesus tem que ser pregado. Jesus tem que ser anunciado. E às vezes a gente está tão preocupado em ficar defendendo o evangelho nesse sentido, mas o que a pessoa muitas vezes precisa é ouvir uma palavra de graça, ouvir uma demonstração de amor, ver na prática o que Jesus é de fato. Mas muitas vezes nós queremos ficar defendendo, revoltados: não, Jesus não é isso e tal. E sim, tem momento para isso. Mas muitas vezes o que nós precisamos fazer é simplesmente amar, é simplesmente demonstrar o evangelho para aquelas pessoas na prática e então falar: isso é o amor de Jesus. Na verdade, o amor de Jesus é muito mais do que eu poderia fazer. Jesus morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos libertar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então, como nós temos amado nossos inimigos? Como temos também nos sentido quando nos abandonam, assim como Judas abandonou Jesus? E como nós temos lutado contra as armas das trevas? Devemos lutar contra as armas das trevas por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça e pelo seu amor. Obrigado, Pai, pelo caráter de Cristo Jesus que aprendemos aqui hoje.
este amor de Cristo, mesmo com os seus inimigos, mesmo com aquelas pessoas que estavam ali para o matar, para o colocar na prisão. Jesus não quis se defender, ele simplesmente entregou a sua vida. Ó Deus, que possamos ter um coração de servo, em beijar o Filho corretamente, em nos submetermos a Cristo Jesus e também em amarmos os nossos inimigos assim como Jesus fez. Demonstrar graça àqueles que nos perseguem, àqueles que falam mal do Evangelho, que possamos demonstrar o amor de Cristo Jesus a cada pessoa. Nos ensine, ó Pai, essa semana, esse resto de semana, a demonstrar graça com aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, para que Jesus seja também anunciado a todos. É o que oramos, pedindo também a sua graça, pedindo que o Senhor nos ajude nesse resto de semana a continuarmos adorando ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.